Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Matheus Paulino do Nascimento, sou aluno do IFPE Campus Vitória de Santo Antão, do curso de licenciatura em Química, e eu fiquei aqui a cargo de responder umas questões sobre a introdução da química orgânica para vocês. Então, nessa primeira questão, nós vamos fazer algumas fórmulas estruturais planas, fórmula estrutural plana condensada e as fórmulas esqueletais, ou as mais conhecidas como forma bastão, de algumas substâncias. Então, nós temos o nome oficial da primeira substância, que é o hexano, de fórmula C6H14. A questão já nos deu a fórmula estrutural plana e a fórmula estrutural plana condensada, e nós vamos fazer a fórmula esqueletal ou a fórmula bastão. Para fazermos a fórmula bastão é bem simples. A fórmula mais fácil de fazer é em zigue-zague, com cada vértice desse tendo um carbono. Então, nós temos C6, nós temos 6 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Está faltando um carbono, 6. Então, a fórmula esqueletal desse nosso quesito já está feita. Agora, nós vamos para o atoxhexano. Nós temos 4 carbonos, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Nós só temos ligações simples, uma vez que é ligado a apenas ligações simples entre carbonos, e nós temos um heteroátomo. Então, nós vamos ter ligações simples entre carbonos e um heteroátomo na nossa cadeia principal, ok? E aí nós vamos ter os hidrogênios todos dispostos na nossa substância. Lembrando que o oxigênio está localizado na família 6A da tabela periódica, então ele só faz duas ligações com os carbonos, uma vez que ele precisa apenas de 2 elétrons para ter a estabilização igual ao de um gás nobre. Na fórmula estrutural plana condensada, nós vamos ter os hidrogênios condensados. É a fórmula apenas com os hidrogênios condensados, e aí nós vamos ter essa fórmula estrutural condensada. E aí a questão já nos dá a fórmula esqueletal, é a que nós temos aqui no final. Cada vértice desse um carbono, 4 carbonos e o nosso heteroátomo. E aí fica fácil de responder a nossa questão, certo? No nosso terceiro quesito, nós temos o butadieno. Então, e ele nos dá a fórmula esqueletal ou a fórmula de bastão. Sabendo que cada vértice desse é um carbono, nós descobrimos que já temos 4 carbonos, então C4. E quantos hidrogênios? Lembrando que o carbono ele é tetravalente, então ele faz 4 ligações. Nesse carbono, o primeiro carbono fez 2 ligações, necessariamente ele tem 2 hidrogênios que estão aqui ligados. Esse outro também só tem um hidrogênio, uma vez que ele já fez 3 ligações. Esse daqui também só tem um hidrogênio, e esse último tem 2 hidrogênios. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 CH6, certo? Então, nós vamos ter 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, ligação dupla no primeiro e quarto carbono, e hidrogênios para finalizar a nossa questão, certo? E aí a fórmula condensada vai ser a mesma ideia que essa outra questão que nós fizemos anteriormente, tá bem? Aí eu vou deixar para vocês que responderem essa forma estrutural plana condensada, tá bom? E aqui, nessa última questão, nós vamos ter o ciclopropano com fórmula molecular C3H6. E aí, para fazermos a fórmula estrutural plana, nós já devemos pensar. Ele nos deu o nome da substância, ciclopropano. Se é ciclo, é algo fechado. Então, nós devemos pensar que tipo de figura geométrica comportaria 3 carbonos em seus vértices? Acredito eu que um triângulo, não é isso? Um carbono, 2 carbonos
3 carbonos. E aí, o que é que nós vamos fazer? Um carbono ligado a outro carbono, ligado a outro carbono. Aqui nós vamos ter 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios e 2 hidrogênios, finalizando o nosso ciclo propano, certo? Aqui, fórmula estrutural condensada, mesma coisa, CH2, CH2, CH2 ligado, e aqui apenas o nosso triângulo, formando a forma bastão, ok? E aqui nós finalizamos essa primeira questão. Agora vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela fala sobre o ácido cítrico, que é encontrado em frutas como limão, laranja, acerola, e é utilizado em diversas aplicações, como por exemplo, regulador de acidez, conservante de alimentos, e tem também, e serve como antioxidante. E o ácido nítrico, ele apresenta a principal fórmula estrutural, como nós podemos ver aqui embaixo. Aí, ele nos dá alguns quesitos para dizermos se é verdadeiro ou falso. Essa substância se trata de uma cadeia mista. Para ser cadeia mista, nós temos que ter uma parte da nossa cadeia aberta e outra parte da nossa cadeia fechada. Nessa substância, nós temos apenas a cadeia aberta. Então, não é uma cadeia mista, e sim uma cadeia aberta. Sua cadeia possui ramificações? Sim, uma vez que nós vamos nomear a cadeia principal e o que sobrar é ramificação, certo? Então, essa seria uma possível ramificação, essas seriam outras possíveis ramificações. São diversas possíveis ramificações que nós temos nessa alternativa. Como eu tenho pouco tempo hábil, a primeira parte de tudo, teríamos que nomear essa cadeia principal, e o que ficar fora da cadeia principal, nós chamamos de ramificação. Então, tá verdadeiro. Apresenta cadeia saturada. Para ser uma cadeia saturada, nós temos que ter apenas ligações simples entre carbonos. Então, ligações simples, ligações simples. Se olharmos essa fórmula, a fórmula dessa substância, só temos ligações simples entre carbonos. Então, é sim uma cadeia saturada. Se fosse insaturada, teríamos ligações duplas ou triplas entre carbonos. A cadeia carbônica é heterogênea. Para ser heterogênea, nós temos que ter uma substância diferente de carbono e hidrogênio entre carbonos, como por exemplo oxigênio, nitrogênio. É o que a gente chama de heteroátomo, substâncias diferentes de carbono e hidrogênio ligados entre carbonos. Mas nessa substância nós não temos. Nós temos carbono ligado a um oxigênio, mas não é heteroátomo. Então, não é heterogênea e sim homogênea, certo? Então, falso, beleza? Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Vamos agora para a terceira questão. Classifica a cadeia carbônica da cafeína. Então, nós temos aqui a cadeia da cafeína e nós vamos dizer se é aberta, se é fechada, ou se é mista. Nós temos uma parte fechada e nós temos aqui ramificações. Então, quer dizer que essa cadeia ela é mista, certo? E existem ramificações? Sim. Então, ela é ramificada. Se ela seria normal ramificada, ela é ramificada. Ela é saturada ou insaturada? É uma cadeia insaturada. Por que é insaturada? Porque aqui nós temos uma ligação dupla entre carbonos. Lembrando que essa ligação entre carbono e hidrogênio com essa dupla não significa ser insaturada. Para ser insaturada tem que ser dupla entre carbonos, certo? E ela é homogênea ou heterogênea? Ela é heterogênea. Por quê? Porque nós temos heteroátomos nessa substância. Nós temos aqui um heteroátomo, outro heteroátomo, outro heteroátomo, que são substâncias diferentes de carbono e hidrogênio ligadas entre carbono. Heterogênea, pronto.
Respondemos mais uma questão. Agora nós vamos para a última questão, que é para classificar a cadeia da molécula do THC. O THC é uma substância encontrada em cigarros, na maconha, então remete aí um assunto bem problemático atualmente. Então, em relação ao fechamento da cadeia, uma cadeia aberta, fechada ou mista. É uma cadeia mista, assim como a molécula da cafeína. Temos partes fechadas e partes ramificadas, com ramificações, na verdade, partes abertas, né? Então, é uma cadeia mista. Ela seria normal ramificada, como eu falei anteriormente, ela é ramificada. Em relação a ser saturada ou insaturada, ela é insaturada, uma vez que nós temos ligações duplas entre carbonos, então ela é insaturada. E para finalizar, ela seria homogênea ou heterogênea? Ela seria heterogênea. Na verdade, ela é heterogênea, uma vez que nós temos esse heteroátomo ligado entre carbonos, entre esse carbono e esse carbono. Então, ela é heterogênea, certo? E aí, nós conseguimos finalizar nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Essa aula vai para o YouTube. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no chat, beleza? Tchau, tchau e obrigado pela atenção de todos.